Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do CDL Cast. E hoje temos a presença do presidente da CDL Sorriso, Paulo Silvestro, e também do Dr. Marcel Daltro, que é advogado, sócio da Nelson Williams Advogados e um parceiro da CDL Sorriso há alguns anos já, né, doutor? Fala um pouquinho então para nós sobre essa parceria. Claro, primeiro prazer estar aqui com vocês, agradecer a oportunidade, presidente, e estar aqui para poder compartilhar um pouco de uma história já de parceria que o escritório tem com a CDL. Salvo melhor juízo, estamos completando 4 anos já de parceria, que se iniciou através de um convênio que o escritório tem com a Federação dos CDLs aqui do estado de Mato Grosso e que se estendeu para o município, considerando a importância e a relevância que o Sorriso tem, não só para o cenário estadual, mas para o cenário nacional também, e que a gente agora vem até em uma fase um pouco mais adiantada de começar a colher frutos de um movimento que foi feito lá 4 anos atrás, de discussões tributárias que foram feitas em nome da CDL, em nome da entidade, para levá-las até os seus associados, principalmente no que diz respeito a alguns tributos que são recolhidos por essas empresas e que podem ser alvo, através de uma decisão judicial, de recuperação. Então a parceria começou 4 anos atrás em função disso e hoje já se estende por alguns outros temas e que a gente está sempre aqui em Sorriso muito feliz de poder colaborar de alguma forma. Paulo, fala um pouquinho para nós sobre a importância dessa parceria com o doutor. Claro, primeiro agradecer aí a presença do doutor Marcelo, ele representa a Nelson Williams no Mato Grosso, E aí vive nessa ponte aérea, São Paulo, Cuiabá, Sorriso, enfim, volta e meia a gente cruza aqui por esse interior. É uma pauta sempre muito extensa, então obrigado pela sua visita, pela gentileza de gravar com a gente aqui. E realmente o tempo é escasso, E a gente fala que são poucas as oportunidades e a gente tem que aproveitar bem. Tem que aproveitar, isso mesmo. Eu acho que é sempre bacana a gente falar um pouco, principalmente nas questões jurídicas, mas também olhar um pouco para as questões empresariais, mais administrativas, Aquilo que a gente pode desenvolver como opção de negócio até para os nossos associados, Então estamos lançando aqui já a nossa liquida, no momento ímpar, no momento que a gente percebe o quanto alternativas e soluções a gente pode estar oferecendo para o nosso associado. O associativismo é um pouco disso, Você contribuir com o processo de quem contribui com você. Eu acho que a gente se esforça para entregar o máximo possível, daquele pouco, mas que um pouco com muitas pessoas fortalece. E essas ações que a gente tem levado. Então estamos aqui no momento ímpar, eu falo até de lançamento da liquida, com mais de 80 empresas que vão estar vendendo seus produtos e ao mesmo tempo fila, porque o espaço não comporta mais. Então, agradecer a todas essas empresas, associados pela confiança e falar que a CDL, como entidade organizada, ela bem representa o associado nas demandas jurídicas, porque imagina se cada um dos empresários ou dos associados quisessem mover uma ação, por exemplo, para discutir tributos. Seriam muitas ações. E assim a gente tem a possibilidade aqui com a parceria do Dr. Daltro com o Nelson Williams, que é um grande escritório livre do Brasil, que tem as teses já praticamente transitadas e julgadas, defendendo o coletivo. Então, esse é um ponto importante para que o associado tenha em mente. Essa representatividade fortalece muito, não só, muitas vezes, a classe empresarial, mas os produtores, são vários segmentos que a Nelson Williams atua nesse sentido. Não tem dúvida. Eu acho que, presidente, a tua fala foi muito assertiva no que diz respeito à representatividade, considerando a força que a entidade tem perante a região, não é só no município de Sorriso, está falando de Ubiratã e de outros municípios também, e que realmente faz com que a gente, primeiro, não... de discussões, obviamente, que são pertinentes, mas que a gente não abarrote mais ainda o judiciário e utilize, primeiro a representatividade e a autonomia que realmente a entidade tem para poder falar em juízo, perante essas classes todas, esses setores econômicos todos, e fazer, no momento delicado que a gente vive econômico, com que a última linha de cada um desses negócios possa ter um pouco mais de sobra. Com questões de novo discutidas pelo judiciário que podem reverberar no resultado de uma empresa que tem hoje realmente uma situação delicada muito grande. Não interrompendo, mas nesse ponto a gente está falando de ônus, Muitas vezes o ônus da ação individual, autônoma, sem entidade, pode às vezes causar um impacto drástico.
Com toda certeza. A partir do momento que a empresa já faz parte da entidade, né, isso é realmente dos benefícios que a questão associativista pode propiciar para cada uma dessas empresas. Legal. E falando em assuntos tributários, lógico, né, o que vem bater a porta aí é a reforma tributária, né, e todos os desafios, todas as dúvidas que surgem, né. É necessário ter um olhar para essa reforma por segmento? Não tenho dúvida. Eu acho que talvez foi a pauta já de um evento que a gente fez no ano passado. A gente está comentando agora há pouco aqui que, eventualmente, se a gente faça um no mês que vem, muito provavelmente vai ser necessário 1 ou 2 ainda esse ano, porque o cenário ainda não está definido, né? Existem muitas leis complementares que ainda precisam ser editadas e obviamente, se tornarem vigentes para poder fazer com que a reforma ela seja completa, né? O macro já foi feito, só que carece ainda de uma série de outros movimentos legislativos para a gente poder avaliar o cenário fixo, né, finalizado. Isso não aconteceu. Mas isso não quer dizer, né, presidente, que as empresas não devam começar a se preparar. E isso sim é algo informativo e muito pertinente de ser feito, que é realmente a análise do que foi feito até agora e como que isso vai impactar no setor de serviço, varejo, comércio. Perfeito. A gente tem um evento já aí, né, desenhado para poder justamente atender, né, o nosso associado da melhor forma possível. E essa parceria ela vem num momento muito importante, porque são muitas questões que envolvem, né, a reforma tributária, né? Não é só a unificação de 5 impostos para um, né? A gente está falando de uma remodelagem dos próprios negócios. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, a gente que está no mercado, né, como contador, como advogado, tem dúvida, então imagina aquele empresário que está lá, né, no seu segmento. Ele vai precisar entender até para precificar, né, para poder comprar, ver aquilo que dá crédito, aquilo que pode realmente ser um diferencial para o seu negócio. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, né? E a gente espera o quanto antes, ainda nesse início de semestre, já começar a fazer esse trabalho, sabe? E aí a gente vai contar com uma parceria de especialistas que vêm para debater esse assunto e com a gente aqui auxiliando, podendo contrapor e fazer, né, essas percepções que o empresariado está lá com dúvida, né, a gente vai buscar auxiliá-los. Então a gente já vem com esse trabalho aí, Fabiola, só para todos ficarem bem atentos, né, às nossas, principalmente redes sociais, que a gente comunica muito por redes sociais, por grupo de WhatsApp, a gente vai estar divulgando essa pauta para que todos acompanhem por segmento, por ramo de negócio, que assim vai facilitar, né, o diálogo, o entendimento e mostrar na prática como isso vai funcionar. Doutor, é importante que as empresas elas tenham essa consciência de que elas vão precisar readaptar os seus negócios com a chegada da reforma. Isso, ela já aconteceu, ela vai impactar de forma direta e a ideia é que, realmente, como o presidente disse, haja uma preparação. Vai haver uma transição onde os dois cenários eles vão de uma forma ou de outra funcionar ao mesmo tempo, até para que não seja uma mudança tão drástica, mas independente do porte da empresa, da atividade ali, realmente existe a necessidade de um início de um estudo para saber como é que vai ser a rotina dali. A regra do jogo vai mudar sob o ponto de vista tributário. Então, quanto antes a empresa estiver preparada, vai gerar menos impacto, menos dificuldade, menos erros e, principalmente, propiciar que a empresa, naquela atividade, saiba quais são as vantagens que a reforma eventualmente pode trazer para ela poder aproveitar. Paula, a CDL tem essa preocupação, né, em levar para o associado a informação, né, esse suporte com relação à questão da reforma tributária. Exatamente. Está no nosso DNA enquanto entidade, né, ajudar o nosso associado. Quando assumimos agora, então, pelo terceiro mandato, né, a gente teve um momento lá atrás, depois teve uma renovação, e a gente volta, passado alguns anos, justamente com o mesmo propósito que a gente começou lá atrás. Lá quando iniciou aquela parceria, a gente já tinha um planejamento bem definido, que a gente, enquanto entidade, precisa estar contribuindo diretamente naquelas dores do empresário lá dentro do seu estabelecimento. Seja em questões tributárias, seja em gestão financeira, seja de como vender, né? Como a gente organiza isso para que essas dores, né, que a gente percebe no dia a dia sejam amenizadas. Então esse é o DNA da CDL. A gente se preocupa com o empresário, né? A gente não quer apenas levar um produto, levar um evento, uma feira, a gente quer ajudar nesse processo, né? E quando a gente ajuda, a gente aprende também.
Isso é muito importante, né? Então, desenvolver isso pela CDL organizada, né, com mais hoje de 1.800 associados entre Ipiranga do Norte, Nova Biratã e Sorriso, a gente percebe que a gente avança, inclusive, em questões econômicas, né, de contribuições de pautas públicas, né, isso tudo está dentro do nosso leque de atuação, né? E falando já desse ponto de atuação, eu sei que tem um evento amanhã em Cuiabá, né, de uma importante agência, né, que a Nelson Willis capta lá no estado de Minas, né, salvo o melhor juízo, Isso. E aí traz para o Mato Grosso como um exemplo de como que a gente pode contribuir nesse processo. Então, as parcerias que a gente forma é com esse intuito. Então, o que a gente pode mexer nas dificuldades, por exemplo, do crédito, nas dificuldades no entendimento da reforma tributária, do dia a dia, como a gente pode liquidar produtos que estão lá parados nos nossos estoques e também como alternativas de como que a gente traz empresas ou agências para cá e fala assim, olha, a gente precisa tal área de investimento, né, a gente precisa desenvolver tal ramo que a gente não tem. É mais ou menos nesse sentido que amanhã a gente tem uma importante reunião. Isso, tá aí a importância, né, a representatividade de um sistema como esse, né, das câmaras de dirigentes lojistas. A gente vai estar participando de um encontro amanhã que vai discutir agências de atração de investimentos para o estado de Mato Grosso. Isso já existe, foi uma agência recentemente criada pelo governo do estado e que amanhã vai ser trazido ali a metodologia que o estado vai utilizar e que eventualmente os municípios no futuro muito próximo também enxergar quais são as potencialidades de um município e fazer, né, com que esse movimento seja feito de forma inteligente. Eu acho que hoje Mato Grosso, Sorriso é holofote do mundo, né? Os números falam por si só, estão aí as quantidades de movimentos que acabam acontecendo, mas talvez se a gente trouxer uma metodologia que já é utilizada, uma linguagem que já é utilizada no mundo para poder entender quais são as potencialidades do Sorriso e de forma estratégica levá-las para, de novo, todo mundo, talvez a velocidade com as quais essas atrações venham a acontecer de uma forma efetiva, muito mais rápido e fazendo com que todo o ecossistema ganhe mais emprego, né, mais vendas do comércio, mais arrecadação, enfim, é um ciclo virtuoso que acaba impactando de forma muito positiva a sociedade da cidade, do estado e do país como um todo. Bacana. Paulo, eventos então, teremos futuramente eventos com a participação do Dr. Marcel? Com certeza, essa parceria ela só se fortalece, né, e ela avança à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai formando cada vez mais, né? Então, a gente tem uma base representativa em Sorriso, da Nelson Williams, a CDL é parceira, né, dessa banca, né, uma grande banca, hoje está em 24 países. São 24 países, todos os estados aqui do Brasil. Todos os estados do Brasil, então realmente em todos os ramos do direito a Nelson Williams está presente e a gente está aqui como um parceiro estratégico também, né? Não só no que diz respeito às dores dos nossos associados, mas naquilo que a Nelson Williams consegue trazer, né? De inovação, de criatividade, de tendências, de apoio, né? De desenvolvimento estratégico para o nosso empresariado. Então não é um ponto apenas de litígio, né? Nós não estamos aqui apenas discutindo questões jurídicas, nós estamos discutindo questões empresariais, seja da modelagem de ensino, seja na estruturação, né? Esse é o perfil, né, que a gente tem sempre colocado e discutido. A gente precisa agregar, somando, a gente vai, né, ganhar no coletivo, né? Esse é o resultado das demandas, das ações coletivas e tudo mais. Então pode sim esperar de uma maneira mais intensa agora, né, que a gente passa por um período que é o primeiro semestre, tanto quanto mais carregado, vamos dizer assim, e agora a gente começa a soltar os eventos mais específicos, né, com nossa convenção que vem aí também pela frente, né, nesse final de semana a grande liquidação aí do comércio, então tem muita coisa acontecendo aí, né, daqui para dezembro. E daqui para frente, cada vez mais a reforma tributária vai ser pauta de assuntos na CDL Sorriso. Exatamente.
Beleza, doutor, quer falar mais alguma coisa? Eu só agradecer a oportunidade, e é motivo de muita honra, de muita alegria a parceria, né, que a gente já tem alguns anos com a CDL e que a gente zela da melhor forma possível, muito no sentido colaborativo, né, da gente poder, através do que a gente maneja no dia a dia, das conexões que a gente tem no Brasil e no mundo, colaborar, né, trazer aqui o que seja necessário para fazer com que essa terra maravilhosa aqui, de tantas oportunidades, continue prosperando. Isso aí, eu só tenho a agradecer nessa rede de network que a gente cria, que a gente tem, né? Eu falo que portas abertas em 24 países, né? A gente pode contar com um parceiro, seja daqui um pouco para fazer algum modelo de importação, estudar um mercado, sei lá. A gente tem portas que podem se abrir, às vezes para coisas que a gente não imagina. É verdade. E a gente precisa de network. Então, quando a gente senta, a gente conversa, a gente discute, a gente vai percebendo aonde a gente pode colaborar e contribuir com o outro. Então, só obrigado e agradecer a presença aí pelo espaço. Bacana, foi um bate-papo rápido, mas importante, né? Falamos aí de uma parceria bacana, importante para a CDL, principalmente para o empresariado, né? Para o comércio de Sorriso, que ganha muito com isso. Então, beleza, obrigada, Paulo. Obrigada, doutor Marcel. Obrigado, eu que agradeço. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo CDL Cast.